Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de bastante alegria poder, mais uma vez, estarmos aqui para meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus. Nós iremos meditar hoje em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, verso 32, que diz assim: o epígrafe diz: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Não desfaleça o coração de ninguém. Por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa. Conhecemos, irmãos, essa história de Davi, o rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus. Para fazer a vontade de Deus, tem que ter o coração segundo o coração de Deus. E quando olhamos para essa palavra, nós vemos que Davi não está tomando a atitude neste momento por acaso. Ele tinha motivo suficiente para poder guerrear em nome do Senhor, para poder defender o nome de Deus. Porque outrora, um pouco mais atrás, nós vamos entender que Davi, sendo ainda um jovenzinho, Deus escolhe ele. No momento a qual o rei Saul havia desagradado a Deus. O rei Saul não estava obedecendo às palavras de Deus. Porém era rei, porém não queria obedecer. Porém tinha azeite sobre a sua vida, tinha unção, porém não queria estar ali fazendo aquilo que Deus havia lhe proposto. Então Deus resolve ungir Davi, enviar Samuel, dizendo: enche o teu vaso de azeite e vem, te levarei à casa de Jessé o Belamita, porque lá eu tenho me provido de um rei. E a Bíblia diz que Samuel, ele teme um pouco, porque naquela época o rei não queria perder o seu trono. E se ele soubesse que Samuel teria ido ungir Davi, então ia ser um pouquinho complicado. E ele diz assim: o que eu vou dizer para Jessé, para os anciões da cidade, quando perguntar o que eu fui fazer? Ele diz: diga que foi sacrificar, leva uma bezerra e diga que foi sacrificar o Senhor. Assim Samuel fez. Chegando àquela cidade, há um temor, porque o profeta, irmãos, da época, o homem de Deus, ele tinha muita autoridade. Quando ele visitava algum lugar, ele levava uma palavra de exortação, de correção. Ele era enviado por Deus para trazer uma palavra que definiria o destino daquele povo. E agora Samuel diz que teria ido sacrificar a Deus. Vai até a casa de Jessé, você sabe dessa história, e quando ele chega lá, que ele diz que tinha ido ali ungir um rei, aparece os irmãos de Davi, que já tinham a idade suficiente para poder serem guerreiros, para poder ocupar esta posição. E a Bíblia vai dizer que quando Jessé se prepara para ungir, passa Eliabe, Abinadab, passa Samar, Deus diz assim que não tinha escolhido nenhum deles, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus ainda olha para o coração. E quando passa os 3 mais velhos, Samuel pergunta se tem mais alguém, vai passando, até passar os 7 irmãos, todos os irmãos de Davi. E quando passa todos, que não tem mais ninguém dentro de casa, Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? E Jessé disse: falta ainda o menor, e ele está no campo apacentando as ovelhas. E quando Samuel ouve que ele está no campo, que ele é o menor, ele diz assim: manda buscar, porque nós não iremos assentarmos à mesa enquanto ele não chegar. Eu acredito que logo mandam buscar Davi. E quando Davi chega, irmãos, eu fico imaginando que ninguém acreditava que o ungido seria Davi, o escolhido seria Davi. Quem sabe os irmãos comentavam entre eles: estamos perdendo nosso tempo esperando Davi. Se Deus não escolheu nenhum de nós,
Já pensou? Davi é o menor, Davi é o pequeno, Davi é o ruivo, Davi é o desprezado, Davi é aquele que está lá no campo, tomando o sereno, o calor, a calma do dia, é desprezado. O servir de um pastor na época era um pouquinho desprezado. Eles não imaginavam que seria Davi, mas quando Davi chega, aleluia, quando Davi se apresenta, Deus toca no coração de Samuel e diz assim, ó, derrama o azeite sobre ele, unge ele, porque este é o escolhido, este mesmo é. E a Bíblia diz que a partir do momento que Davi recebe aquela unção, o Espírito Santo de Deus entra na vida dele, se apodera dele, abençoa ele, capacita ele, aleluia. E Davi volta a fazer os seus serviços, os seus trabalhos cotidianos. Davi recebe aquela unção de rei, é ungido rei de Israel, mas ele entende que havia um estágio pela frente, um aprendizado. Davi sabe que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Ele recebia unção, ele estava naquele momento sendo consagrado, aleluia. O Espírito Santo envolveu a vida dele, mas ele sabia que ainda tinha um rei de Israel e havia que respeitá-lo. E a Bíblia vai dizer que o tempo se passa, aleluia, o tempo caminha, a oportunidade chega. Um belo dia, Davi, ele vai levar alimento para os seus irmãos que eram para estar na guerra. Os irmãos de Davi seguiram Saul e foram ali participar de uma grande batalha. A Bíblia diz que de um lado do vale estava o grupo de Israel, do outro lado estava o grupo dos filisteus. Porém, ninguém tinha coragem de lutar, ninguém estava pronto para enfrentar o filisteu. Não era uma guerra coletiva, não era uma guerra em massa. Havia alguém ali no meio dos filisteus que dispunhava de uma grande astúcia. Era um homem de guerra, um homem forte, e ele amedrontava os israelitas de uma forma terrível. Mas quando Davi é enviado a levar alimento, aleluia, ele não reclama também. Ele diz, por que eu tenho que levar alimento se só 3 irmãos estão na guerra, os demais poderiam estar em casa? Por que Davi teria que levar o alimento se ele tinha mais 3 irmãos que poderiam fazer este trabalho, a qual também sobrou para Davi? Aleluia. Mas olhando para esta palavra, eu vejo que Davi aceita. Davi, ele se propõe, ele se acha disposição e vai levar alimento para os irmãos no campo de batalha. E quando ele chega lá, irmãos, ele percebe que o gigante Golias estava ali afrontando tanto o nome de Deus quanto o exército de Israel. E Davi, ele sente ali algo revoltante de ver uma multidão de soldados, de ver o rei Saul, de ver ali os irmãos dele, Eliabe, Abinadab e Samar, que estava também acompanhando, sendo componente do grupo de exército de Israel, dos guerreiros de Israel, mas porém não tinham coragem de pelejar. E o coração daquele povo estava desfalecendo, porque todas as vezes, irmãos, que ficamos dando ouvido para o diabo, ouvimos hoje para o inimigo, ouvimos amanhã, ficamos ouvindo cada vez que ele fala, e nós não temos coragem de enfrentá-lo, as nossas forças vão esvaindo, vão indo embora. Esse povo agora não tinha coragem. Quando o gigante se apresentava e falava, este povo tremia. E eu tenho uma receita, irmãos, para nós nesta noite não temer o adversário. Qual que é a receita, pastor? Não dar ouvido para ele. Ele não tinha coragem de pelejar, ele não tinha coragem de enfrentar Israel, mas ele era astuto, ele lançava a palavra. Ele todo dia, de manhã e à tarde, por 40 dias, ele estava fazendo isso. As palavras do gigante Golias estava amedrontando Israel. Somente com palavras ele estava vencendo a guerra, ele estava retardando a guerra. Porém agora chega um que no meio da família era desprezado, mas no céu ele foi honrado. Chega agora que não tinha um tamanho suficiente fisicamente, mas espiritual, ele estava numa postura de guerreiro, aleluia. E quando ele ouve que ali aquele gigante blasfemava contra Deus e tentava ali humilhar o exército de Israel, ele presta atenção naquela conversa e diz, quem é esse incircunciso? Para tentar afrontar o povo de Deus. Irmãos, quem tem a presença
presença, quem foi escolhido, quem foi ungido, aleluia, quem foi preparado para ocupar uma posição de destaque diante de Deus, ele não aceita ninguém afrontar o Deus do céu, nem muito menos o povo de Deus. Ele tem aquela unção para poder defender a obra do Senhor a qualquer custo. A Bíblia diz: seja simples como uma pomba e seja prudente como uma serpente. Havia uma simplicidade da vida de Davi. Ele aceitava os mais humildes trabalhos, mas quando tocava no Deus de Israel, quando se tocava no exército do Deus vivo, ele era prudente, ele estava ali pronto para poder defender a obra do Senhor. Davi também ouve dizer que o gigante, aleluia, estava ali afrontando, desafiando o povo de Deus, e o guerreiro que vencesse aquele gigante teria uma oportunidade de casar com a filha do rei. O rei não cobraria impostos da casa dos seus pais, e ainda enriqueceria com muito ouro. E Davi pergunta, os irmãos de Davi ficam aborrecidos, porque quem não tem coragem, irmãos, e vê alguém com uma atitude de enfrentar o inimigo, ele vai ficar aborrecido. Os homens covardes, os homens que não têm coragem, quando vê alguém querendo se dispor a lutar, ele vai ficar entristecido. Ele vai tentar abater a fé daquele que tem a Espírito Santo de Deus na vida dele. E quando os irmãos de Davi percebem que Davi já chega por ali, que a intenção era defender o nome de Deus, ele diz assim: ó, tu vieste aqui só para ver a guerra, porque o teu coração é maligno, presunçoso, tu vieste aqui só para ver a batalha. Então Davi se desviou dele. Eu quero dizer nesta noite, quando alguém tentar te afrontar, quando alguém tentar roubar a tua fé, desvie dele, faça como o servo do Senhor, o patriarca Jó, aleluia, homem fiel e prudente, e que na terra se desviava do mal. Agora, olhando para esta palavra, eu vejo que Davi passa mais à frente e pergunta para mais alguém. A proposta era boa, irmãos. A proposta era maravilhosa, a proposta era ouro, a proposta era ser isento de impostos, a proposta era casar com a filha do rei, mas os homens que estavam ali juntamente com Saul, eles estavam com medo, porque quem deveria enfrentar o gigante era Saul, mas Saul já tinha perdido a presença, Saul já não tinha mais coragem de representar a Deus, e aquele povo estava sendo liderado por um rei que não tinha mais intimidade com o Senhor. Nós temos que tomar cuidado nos dias que estamos vivendo, pessoas que lideram a nossa vida. Quantos reis caídos, quantos pastores caídos, quantas lideranças caídas, e o povo está sofrendo, porque quem está na frente não tem coragem de enfrentar o gigante, não tem coragem de enfrentar o inimigo. Ora, quem que era a liderança de Davi? A liderança de Davi era o Deus do céu, aleluia. A liderança de Davi era o Deus que fez o céu e a terra, porque Davi não tinha sido escolhido pelo homem ele tinha sido desprezado, mas Davi tinha sido escolhido por Deus. Então Davi se aproxima de Saul, irmãos, e ele traz uma palavra linda. Ele diz assim, ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Por causa de quem? Por causa do filisteu. Não se entristeça, não fiquem com medo, não fiquem desanimados por causa dele. O teu servo irá a esta peleja e pelejará contra ele. Opa, surge ali uma luz, surge ali alguém que teria coragem de enfrentar um gigante, campeão de batalha, bom de conversa, aleluia, já estava segurando a guerra por 40 dias, eles não tinham coragem de enfrentar um outro, mas só na conversa, ele estava segurando aquela guerra, a guerra fria, a guerra só de boca, a guerra só de palavra, mas quando o servo de Deus chega, o negócio esquenta, irmãos. Deus nos escolheu, Deus ungiu a nossa vida, e eu aprendo aqui, e todos os momentos difíceis que nós enfrentamos, aleluia, é uma oportunidade que Deus está nos dando, aleluia. Todo momento difícil que nós enfrentamos se chama oportunidade. Ou abraçamos a oportunidade, enfrentamos o inimigo, vencemos, aleluia, e temos história e experiência para contar, ou fazemos como Saul, nos escondemos, aleluia, nos desmanchamos de medo na presença do adversário, ou fazemos
seremos como Davi, aproveitamos a oportunidade que Deus tem nos dado. Eu te digo nessa noite, se a sua vida tem sido peleja, se o gigante tem se levantado a cada dia, não murmure, não reclame. Deus está te dando oportunidade para seres vencedor, aleluia. É os desafios dessa vida que nos fazem forte, é os desafios nesta vida que nos traz experiência. Agora, o que eu olho nesta palavra e vejo é que Saul também tenta desanimar Davi e diz: contra este filisteu tu não pode pelejar. Olha só, não tem ninguém para lutar. O exército de Saul estava tremendo na base. Quando aparece alguém, ele quer colocar medo também, quer fazer dele um covarde, mas ele quer fazer dele mais um covarde no meio da multidão. Só que quem tem o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito de fortaleza, oh glória, o Espírito excelente, ele não tem lugar para covardia na vida dele. E Davi diz assim: olha, glória a Deus, aleluia, olha, o teu servo pode não ter pegado ainda numa espada, o teu servo pode não ter ainda usado veste de guerreiro, mas estava eu apacentando ovelha. Surgiu um momento difícil, surgiu um leão, o leão veio, pegou a ovelha e eu matei o leão. Oportunidade, irmãos, oportunidade, aleluia. O que acontece nas nossas vidas dia a dia, alguns obstáculos que surgem, algumas perseguições que surgem, alguns problemas que surgem, aleluia, se chama oportunidade, aleluia, situações para amadurecer a nossa fé, para nos fortalecer na caminhada, aleluia. O apóstolo Paulo diz que não há provação a qual nós não podemos suportar, não há limite que o homem de Deus, a mulher de Deus, não possa vencer, ultrapassar, se ele estiver no Senhor. O salmista diz: em nome do meu Deus vivo, eu saltarei as muralhas. Agora, vindo também um urso, também matei o urso, e assim será esse gigante filisteu, esse incircunciso. O que Davi estava dizendo? Ora, eu não posso aceitar isso. Este homem não tem a marca de Cristo, este homem não tem a marca da aliança, este homem não tem a marca do pacto com Deus. Como é que ele pode afrontar a Deus e o exército do Deus vivo? Davi estava se colocando ali na posição dizendo: eu sou escolhido, eu tenho a marca de Deus na minha carne, aleluia, o pacto da circuncisão, e também tenho sobre a minha vida, aleluia, a unção do Espírito Santo. Quando eu fui ungido, o Espírito Santo se apoderou de mim, aleluia. Eu digo para você que está me ouvindo agora, aleluia, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te capacitou. E tem surgido obstáculo, eu sei, são dias difíceis, são dias trabalhosos, mas todos os obstáculos que têm surgido na tua vida é para te fazer um cristão melhor, é para te fazer um servo melhor, um guerreiro melhor, aleluia. Até então, Davi só tinha matado leão e urso e leão, mas agora Davi vai enfrentar um guerreiro que tinha, quem sabe, ganhado alguns troféus, homem que estava ali segurando todo um exército só com uma conversa. Ele não era bom só de espada, ele não tinha só força física, ele tinha força psicológica. Mas o homem que tem a unção de Deus, ele está baseado em Efésios 6:10, ele está revestido de toda a armadura, aleluia. E quem tem capacete, o diabo não trabalha no psicológico dele não, aleluia. Quem tem espada do Espírito, não tem medo da espada do Golias não. Quem tem sapato da preparação do Evangelho da Paz, não tem medo de caminhar, enfrentar o inimigo não. Quem tem o escudo da fé, ele consegue apagar todos os dados inflamados do maligno, aleluia. Quem tem o cinturão da justiça, sabe que Deus está no céu, aleluia, e peleja pelo teu servo. Nesta hora, meu irmão, nesta mensagem que estamos aqui sendo usado para transmitir para a tua vida, eu quero dizer que esse gigante que tem se levantado, esse gigante que tem se colocado de pé e tem te afrontado, tem trabalhado na tua mente, tem colocado até mesmo pessoas em depressão, tem abalado o teu psicológico, eu profetizo em nome de Jesus, nesta noite, ele tem que cair por terra, porque a vitória sempre foi do povo de Deus. Se nós estamos na obediência, se estamos dentro da palavra, eu quero profetizar: o Senhor pelejará por vós e vós calareis, aleluia. Verás o
grande livramento do Senhor para com a sua vida, ó povo de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que agora, Saul não tem mais o que dizer, tentou desanimar o homem de Deus e tentou colocar o inimigo lá em cima, porque acontece assim, né, irmãos? Quando às vezes aquele que tem Deus é diminuído pelo lábio de algumas pessoas, é aquele que não tem Deus, olha, cuidado com ele, rapaz, esse negócio. Mas Davi não desistiu, Davi perseverou, e quando Saul viu que não tinha jeito, Saul viu que Davi estava resolvido, porque eu até entendo que pessoas têm voltado para trás, eu até entendo que pessoas têm desistido, porque nunca tiveram certeza do seu chamado, nunca tiveram convicção daquilo que Deus tinha na vida dele. Porque quem tem certeza do chamado, quem tem certeza que foi Deus que escolheu, ele vai até o fim, aleluia. Ele não desiste, ele não precisa de empurrão. Deixa eu explicar para você, meus irmãos, tem pessoas que só vai no empurrão, tem pessoas que nem carrinho de mão, só vai se empurrar. Mas Davi, quanto mais ele insistia, mais as pessoas queriam que ele voltasse. Mas ele não voltou, ele não desistiu. Por quê? Porque Davi tinha certeza do chamado. Davi tinha certeza do que ele queria na vida dele. E porque muitas pessoas param no dia de hoje? E porque muitas pessoas desistem? E porque muitas pessoas fogem do meio da peleja? Porque não tem convicção de que Deus é na vida dele. Se Deus é conosco, não podemos temer o que possa nos fazer o homem. Aleluia. A unção que Deus te deu lá atrás ainda está na tua vida. Aleluia. Nós temos saudades. Pessoas que dizem, eu sinto saudade de outrora. Eu sinto saudade do primeiro amor, eu sinto saudade quando eu fui batizado com o Espírito Santo. A mesma unção que Deus te deu lá atrás está na tua vida, aleluia. Passa o tempo que passar, Deus não retira a unção de ninguém. Saul pecou, mas mesmo assim Davi dizia, jamais tocarei no ungido de Deus, aleluia. Deus não tirou a unção de rei de sobre Davi, de sobre Saul, e Davi agora respeitava a unção que tinha na vida de Saul. E porque muitas das vezes nós temos saudade do tempo que passou, saudade da igrejinha, irmãos, Deus está dando crescimento, aleluia. Deus tem feito as igrejas crescerem, Deus tem feito os ministérios crescerem. O que tem acontecido é que muitas pessoas têm saudade, aleluia, do tempo lá de trás. Eu vou explicar porque muitas pessoas ainda têm saudade de quando aceitou Jesus, é porque não conseguiu crescer espiritualmente. A obra andou, a obra cresceu, o ministério cresceu, o teu chamado cresceu, porém nós não conseguimos caminhar juntamente com aquilo que Deus tem em nós, aleluia, porque se nós conseguimos atender o que Deus tem na nossa vida, jamais nós queremos e teremos saudade lá do comecinho da nossa conversão, porque o poder de Deus continua sobre a nossa vida, aleluia. Davi não chegou dizendo que tinha saudade, que ele precisava da mesma unção que ele recebeu. Eu precisava estar sendo ungido agora para vencer esse gigante. Davi foi cheio do Espírito Santo, o poder de Deus se apoderou da vida dele, e depois de algum tempo, ainda ele estava preparado para guerrear em nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Saul então, ele quer emprestar as armaduras dele para Davi. Saul, ele quer emprestar a espada dele para Davi. Saul, ele quer mandar Davi para a guerra, ele até permite, mas eles têm que ser a minha espada, tem que ser com as minhas armaduras, tem que ser com o meu escudo. E eu fico imaginando assim, qual era o pensamento de Saul? O que Saul estava pensando neste momento, irmãos? A armadura tinha que ser dele? Será que para mim enfrentar o inimigo, eu preciso imitar alguém? Cada um de nós, irmãos, somos chamados para um propósito. Deus usa o meu irmão de um jeito, e Deus vai me usar de outra forma, de outra maneira. E nós temos que aceitar isso. Nós temos que entender, aleluia, que somos filhos do mesmo Pai, mas cada um tem uma maneira de Deus usar. Somos filhos do mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo que trabalha na nossa vida, mas os dons são diferentes, a maneira de Deus usar é diferente. Só que Saul queria que Davi fosse igual a ele. Olha, Davi
não queria ser covarde igual Saul, mas Saul queria que Davi fosse igual a ele. E agora ele vai mandar o menino para a guerra, nem sabe o nome do menino, nem conhece o nome dele. A fadiga era muito, o coração estava desfalecido. Aleluia, o coração de Saul estava se derretendo, porque o homem, quando perde a presença de Deus, ele tem medo até de palavras, porque o guerreiro Golias não estava pegando a espada e matando ninguém com a espada, mas ele estava matando com palavras, estava matando com ameaças. E nós estamos vivendo dias hoje que tem pessoas morrendo por causa dos noticiários, por causa de palavras, por causa de acontecimento. Deus me dá autoridade nesta noite, meu querido, para te dizer: ponte de pé, põe na posição que Deus te escolheu, que Deus te chamou, aleluia. Deus te chamou para enfrentar o gigante e vencer. A unção que Davi recebeu, tu também recebeu. O Espírito Santo de Deus que desceu sobre a vida de Davi, desceu também sobre a sua vida, aleluia, glória a Deus. E agora Davi até aceita que as vestes, que a armadura de Saul vem para a vida dele, e ele começa a usar. Só que Israel estava vivendo uma crise. Israel estava vivendo uma crise, sendo subjugada pelo inimigo. Nem todo mundo tinha uma espada. Nem todo mundo, irmãos, tinha ali o seu traje de guerra. A Bíblia vai dizer que em muitas pelejas, Israel só tinha as suas forquilhas de 3 dentes, os seus chachos. Eles não tinham todos uma espada. Agora entendo até porque Saul queria dar a espada dele para Davi. E Davi, irmãos, ele começa a andar, ele experimenta, começa a andar, e de repente ele tira aquela armadura, ele deixa a espada de lado, e ele diz para Saul assim: ó, eu nunca experimentei isso, eu nunca usei uma espada, eu nunca usei uma armadura. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as nossas armaduras, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. As nossas armaduras, as nossas ferramentas, as nossas espadas, aleluia, não são carnais, não são projetadas pelo homem, não são feitas pela mão do homem, como eram as armas que Saul usava. Elas são espirituais, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Digo, fortaleza maligna, potestades, hostes infernais. Porque um homem, irmãos, aleluia, cheio da unção de Deus, um homem cheio do poder, ele tem mais força, mais autoridade, mais agilidade do que todo um exército. E eu posso provar isso dentro da palavra de Deus. Vamos lá. A Bíblia vai dizer que os filisteus tentam prender Sansão. Sansão não tinha uma espada, Sansão não tinha um escudo material, não tinha um escudo feito pela mão do homem, não tinha uma espada feita pela mão do homem. Sansão então pega uma queixada de jumento fresca, e com aquela queixada ele matou 1000 homens, 1000 homens, um homem bem preparado, um guerreiro cheio da unção de Deus, aleluia. Ele é uma metralhadora na mão de Jeová, aleluia. Ele é uma ferramenta precisa, oh glória a Deus, que tem unção, que tem autoridade, que tem ousadia. Eu profetizo nesta noite, irmãos, assim como Sansão matou 1000 homens, com a força e o poder de Deus, eu quero profetizar na sua vida, que a unção de Deus está sobre ti. O inimigo não pode tocar, aleluia. O inferno não pode tocar, as potestades não podem tocar, porque se Deus é na tua vida, aleluia, o espírito imundo, ele tem que bater em retirada para a glória de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E quando olhamos para esta palavra, Davi deixa tudo aquilo que Saul deu para ele, e ele vai usar aquilo que ele é acostumado a usar. Por isso que eu digo, não adianta inventar, tá? Deus te usou, não invente, seja você mesmo, aleluia. Ah, mas eu queria ser igual a Saul. Deixe de querer ser covarde. Quando queremos copiar alguém, é porque nós não deixamos usar nós do jeito que somos. Ah, mas eu queria pregar, que nem o pastor fulano. Deixa o pastor fulano lá. Seja você mesmo, aleluia. Usa as armas que estão nas tuas mãos. Aquilo que você é acostumado a usar.
Davi disse: eu nunca experimentei isso. Tem pessoas, irmãos, que até começam bem. Deus começa a usar ele na simplicidade. Deus cura, Deus salva, Deus transforma, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo. E ele acha que não está bom. E de repente ele quer imitar os pregadores grandes, até se vestir igual, até cortar o cabelo igual. Ah, meu Deus do céu, Deus não te chamou para ser imitador do homem. O apóstolo Paulo diz que temos que ser imitador de Cristo como filho amado. Porque quando nós imitamos a Deus, a tendência é acertar, irmãos. Mas quando nós imitamos o homem, a tendência é fracassar. Quando você imita a Deus, você se espera na palavra de Deus, você vê que Deus sempre prosperou, sempre venceu os adversários. Deus nunca perdeu, porém o homem alcançou algum lugar de sucesso. Alcançou alguma posição, aleluia, mas logo o homem saiu da história, outro entrou no lugar dele. Mas o nosso Deus, ele é de ontem, de hoje, de sempre e eternamente, de geração em geração, ele é Deus, aleluia. E desde o princípio de Gênesis até Apocalipse, o nosso Deus nunca perdeu batalha e jamais perderá, aleluia. E Jesus, quando venceu a morte, ressuscitou, disse para os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi, agora, ele vai ser usado numa simplicidade tão linda, que Saul falou: é doido, esse camarada aí, eu não sei o que vai ser dele, esse camarada aí, pelo amor de Deus, o gigante vai fazer dele um aperitivo, vai passar a espada, não vai sobrar nada. Só que sabiam que o gigante era guerreiro. O menininho lá se levantou para enfrentar o gigante, o jovenzinho, mas como eles eram covardes, diz: se não tem ninguém, vai você, rapaz, vai lá e faz alguma coisa. E Davi agora mostra que Deus opera na simplicidade, que Deus não precisa de muita coisa, Deus opera na simplicidade. A Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que no versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, tomou o seu cajado na mão. De quem era o cajado? Era de Davi. O cajado era de Davi, aleluia. E escolheu para si 5 pedras, 5 seixos, tirados do ribeiro. Para quê 5 pedras? Se era só um gigante. A história diz que havia gigantes. A história diz que Golias tinha irmãos. E um homem bem preparado, ele vai matar o primeiro, vai matar o segundo, vai matar o terceiro, o quarto e o quinto. Porque muitas pessoas conseguem ganhar, aleluia, ali a primeira batalha, mas nunca conseguem ganhar a guerra, porque está desprovido. Ele se prepara só para aquele momento. Tem quantas pessoas que outrora Deus usou com poder, autoridade, grande glória, mas só teve 2 anos de ministério, 5 anos, ganhou só a primeira batalha, mas não conseguiu ganhar a guerra. E a Bíblia diz em Apocalipse: nós temos que vencer até a morte, sermos fiel até a morte, para podermos receber a coroa da vida. Davi tinha ali um gigante na frente dele, mas ele era um homem bem preparado, aleluia. Davi tinha certeza que não erraria o gigante. A história de Israel diz, o historiador diz, que tinha pessoas que eram canhoteiros, que com a sua funda conseguia cortar, atingir um fio de cabelo. Então Davi era uma pessoa que trabalhava muito bem com a funda e ainda tinha o Espírito Santo de Deus. Ele tinha certeza e convicção que não erraria, aleluia, o alvo. Porém, ele estava preparado. O que tem acontecido em nossas vidas nesses últimos dias? Nós não usamos aquilo que Deus nos deu. Ficamos de olho naquilo que era a vida do irmão, o ministério do pastor, o ministério do membro, o ministério do missionário, e isso não tem agradado a Deus. Davi usou o cajado de pastor, aleluia. Agora ele se prepara, ele desce, ele não sobe para a batalha, ele desce para o ribeiro. Quem sabe ele tem que se curvar, aleluia, para pegar pedra. E se ele pega pedra do ribeiro, ele está pegando pedra da água viva, aleluia, para enfrentar um incircunciso. Ele pegou 5 pedras. Já disse aqui, por que, pastor, ele pegou 5 pedras? Davi estava se preparando para ganhar uma guerra. E não somente o primeiro desafio, Davi estava se preparando, aleluia, para matar Golias
e se os 4 irmãos de Golias viessem, ele mataria também. Uma pessoa decidida, uma pessoa preparada, uma pessoa equilibrada, irmãos. Ele não só faz a primeira, ele faz a primeira, ele faz a segunda, ele faz a terceira, ele faz a quarta, ele faz a quinta, porque ele está preparado para que Deus possa usar a vida dele. Depois ele pegar 5 pedras, ele colocou no embornazinho, no alforje de pastor. Olha aí, ele pegou o cajado de pastor na mão, glória a Deus. Agora ele coloca as pedras dentro do alforje de pastor. Olha que simplicidade, que eu olhava para ele assim, esse camarada não é guerreiro, como lá na casa de Jessé, quando Samuel olha com os olhos carnais, diz assim, está diante de mim um ungido do Senhor. Eliabe, Abinadab, Samar, homens fortes, tinha presença, tinha aparência, até encantou os olhos carnais do profeta. Ainda bem que o profeta não tinha só olhos, tinha ouvido, tinha sensibilidade, porque se ele só tem olhos, ele teria sido enganado, mas ele tem ouvidos, ele tem um espírito aberto para que Deus podia falar através do coração, e tinha ouvidos, e Deus diz, eu não vejo como vê o homem. Agora, diante de uma grande multidão, Davi, aleluia, quem sabe estava sendo desprezado, porque a humildade era muita, aleluia. Ele colocou sobre a alforje de pastor, que ele trazia sobre o seu surrão, e, aleluia, lançou mão da sua funda, pegou o seu estilingue, aleluia, e foi-se chegando ao filisteu, aleluia, foi se aproximando do filisteu, pegou o cajado, pegou as pedras, colocou na funda, aleluia, colocou na alforje, aí depois meteu a mão na funda, e foi se achegando, se aproximando do filisteu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você confia naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Você acredita que tudo que Deus tem te dado até hoje, espiritualmente, na tua vida, no teu ministério, é suficiente para vencer o inimigo? Por que esperar para amanhã? Por que esperar para o mês que vem? Por que esperar para o ano que vem? Você não crê que as ferramentas que Deus tem te dado não seja suficiente para enfrentar e vencer o inimigo? Aleluia. Porém, Davi acreditava que aquilo que Deus colocou na mão dele, ainda que fosse muito simples, aleluia, estava agradando a Deus. Porque quando Jesus disse, ele diz assim, aprendei de mim que sou simples, sou humilde de coração. E agora Davi, ele confia, aleluia, naquilo que Deus tinha ministrado sobre a vida dele. Porque o homem, quando tem a presença, o homem quando está cheio do Espírito Santo, o homem quando é revestido, aleluia, das armaduras de Deus, glória, ele sabe que a vitória dele não vai vir da espada, ele sabia que a vitória dele poderia não vir da funda, a vitória vem do Senhor, que fez os céus e a terra, mas ele preferiu usar aquilo que Deus colocou na mão dele, aquilo que ele é acostumado a manusear todos os dias, dia a dia. Ele era acostumado a usar cajado, pedra e funda, cajado, pedra e funda, cajado, pedra e funda. Ele era acostumado, porém, ele sabia manusear muito bem, porque tem pessoas que, quando olha para esta palavra, diz assim, ele era simples, era muito simples, era pouquinha coisa, era um cajado, era pedra e uma funda, mas não sabe nem usar aquilo que tem. Só que Davi sabia usar muito bem aquilo que estava na mão dele. O que diz o apóstolo Paulo? Procurar e apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Davi era um pastor aprovado. Davi sabia usar o que Deus tinha colocado na mão dele. Cajado, autoridade, aleluia. Pedra representava, glória a Deus, aleluia, Cristo. Deus tremendo, o estilingue, a alforje, o lugar de depositarmos a nossa confiança em Deus. Aleluia, Davi deposita as pedras no alforje, a confiança em Deus. Estilingue representava a força do braço do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Davi foi usar o que ele tinha sobre as suas mãos. Eu te digo nesta noite, olhe bem para mim, começa a usar o que você tem, aleluia.
O momento é esse, irmãos. A oportunidade é agora. Pastor, mas eu estou sem força para orar, estou sem força para jejuar. Comece a colocar a tua vida no altar, porque a oportunidade é agora. Em tempo de crise, em tempo de guerra, em tempo de calamidade. Se olharmos na Bíblia, Deus sempre levantou alguém. Deus procurou alguém que tivesse na brecha, colocou de pé, aleluia, e usou para que o nome dele fosse glorificado. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, Deus ainda procura alguém para poder usar sobre a face da terra. Oportunidade, aleluia. O exército era grande, mas ninguém tinha coragem. Deus te deu coragem. Outrora no passado, o inimigo usava a coragem que você tinha. Outrora no passado, o adversário usava a coragem que você tinha. Porque Deus não pode usar hoje a coragem que Ele te deu, a coragem que você tem. Deixe Deus usar a sua vida. Este momento que estamos vivendo, muitos estão se escondendo, muitos estão fugindo. Mas quem tem o Espírito de Deus, assim como teve Davi, está entendendo que é uma oportunidade. Oportunidade. Não dê ouvido ao inimigo como Saul deu, aleluia, deu ouvido para Deus. E a Bíblia diz que Davi foi se chegando ao filisteu. Olha o 41, e o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Olha só, o camarada tinha espada, tinha uma lança enorme e tinha o escudeiro. Tinha o escudeiro, aleluia. Tinha alguém que carregasse ali o seu escudo, o pajem de arma. E quando o filisteu, e olhando o filisteu vendo Davi, ou desprezou, aleluia, desprezou Davi. Ele desprezou Davi. O inimigo desprezou Davi. E diz aqui, ó, glória a Deus, aleluia. Porquanto era jovem, muito jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ele não tinha cara de delegado. Para ser usado por Deus, meu irmão, para ter autoridade, não precisa ter cara de delegado, não precisa fechar o semblante, ficar bicudo, não conversar com ninguém, não conversar com o filho, porque, se eu fazer aqui, se eu abraçar meu filho, se eu brincar, o que vão pensar de mim? Davi tinha um gentil semblante, havia gentileza até no semblante de Davi. Ele não tinha cara de delegado, mas o interior dele era interior de coração valente, guerreiro do Senhor. Preste atenção, tem pessoas que têm confundido o que é ser servo de Deus, aleluia. E depois o filisteu disse, pois o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? Veja bem, ele desprezou o filisteu, ele desprezou Davi, porque Davi tinha um semblante gentil. Só que agora ele sentiu na pele o que Davi pensou dele. Você não é nada, você não é ninguém. Entenda, irmãos, se Deus é na tua vida, o adversário para você não é nada. O adversário para você não é ninguém. Davi não tinha uma espada, Davi não tinha uma lança. Quem foi humilhado aqui, meu querido? Um campeão de batalha, um camarada acostumado a arrancar a cabeça dos inimigos. Agora vem um jovenzinho de gentil semblante, gentil aparência, com um cajadinho na mão, que não poderia ser muito grande, porque também ele não era com uma altura notável, com um estilingue na mão, uma pedra no estilingue, e vem se achegando. Olha só como que o inimigo se achou humilhado, se sentiu humilhado. Ele tentou humilhar Davi, mas agora ele se sente humilhado. Deixa eu dizer para você, o inimigo tem tentado humilhar você, mas Deus vai te usar com autoridade, e quem vai sair envergonhado vai ser o inimigo. Aleluia, glória a Deus. E diz assim, irmãos, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. A quem tu tens afrontado. Olha, Saul, olha, Golias, a tua espada
ponho medo no exército que está aqui, ó, no exército de Saul. Mas eu faço parte do exército do céu. Estou com medo não. Aleluia. A tua lança até dá para entender que é perigosa. Eu não posso chegar muito perto. Mas quem disse que eu preciso chegar muito perto? Quem disse que eu preciso me aproximar de você? Aleluia, glória a Deus. Quem disse? Quem disse que eu preciso chegar perto? Quem disse que eu preciso medir força com você? Deixa eu dizer para você, meu querido, tem muitas pessoas que vêm perecendo porque têm tentado medir força com o inimigo. Medir força com o inimigo. Davi olhou para o tamanho da lança, assim, ó, tua lança é notável, você pode me atingir se eu chegar muito perto, porém eu não preciso medir força com você. Aleluia, eu estou aqui em nome do Senhor do Exército, o Deus do exército de Israel, aleluia. Davi não precisava se aproximar muito. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, Deus fala comigo nesta noite, dizendo para dizer para os ouvintes, o poder de Deus que está na tua vida, aleluia, o poder de Deus que está sobre você, a unção do Espírito Santo que está sobre você, não precisa te levar, aleluia, glória a Deus, a luta corporal, a luta física, oh Deus tremendo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas, contra as hostes infernais da maldade que paira nas regiões celestiais. Não é a força do braço, aleluia, oh glória, não é a instrução de exército de guerra da terra que fará o homem vencer as adversidades destes dias. Aleluia, Saul diz, não preciso chegar perto, eu não preciso chegar perto. Deixa eu dizer algo para você aqui, irmãos, alguém conta, alguém sempre ilustra uma história de que dentro de uma igreja manifestou um demônio, e o povo não conseguia expulsar, o povo não conseguia, irmãos, mandar o demônio embora. Aí se lembraram do irmãozinho cortador de cana, que aquele dia não tinha chegado em tempo para estar na igreja. Aí de repente disseram assim, cadê o irmão? O irmão não veio hoje, chegou muito tarde, então vamos chamar o irmão. Quando chamaram o irmão, que o irmão vinha vindo uma quadra longe, o inimigo disse assim, deixa eu ir embora, que lá vem o canela de fogo. A presença de Deus estava na vida dele, não precisava tocar, aleluia, não precisava entrar em luta corporal. O poder de Deus que está na vida do homem ainda tem, aleluia, a autoridade do céu para fazer o inimigo bater em retirada. E a Bíblia vai dizer que Davi pega ali a sua pedra, vai se aproximando com o seu estilingue, representando a força do braço do Senhor, e começa a girar, aleluia, a girar a sua funda, oh glória a Deus, aleluia. E quando ele solta uma perna do estilingue, a pedra pega um impulso muito grande, um impulso certeiro, aleluia. E a Bíblia vai dizer que a pedra crava a testa de Golias. Deus dizer, irmãos, olha que simplicidade, olha que coisa linda. Ele não tentou enfeitar, porque tem pessoas que querem se aparecer mais do que Deus. Davi se humilhou e Deus apareceu, aleluia. O guerreiro que matou Acabe no meio de um exército, Acabe estava disfarçado. A Bíblia diz que esse guerreiro do exército do inimigo catou o seu arco, intensou o arco na simplicidade, soltou, e a flecha foi e acertou Acabe. Acabe estava com armadura, mas a flecha lhe penetrou por entre as fivelas e matou, aleluia. E ali ele se sentiu gravemente ferido, feriu ali Acabe na simplicidade. Eu quero dizer nesta noite que Deus está colocando no meu coração, oh glória, que Deus quer operar, mas quando Deus usa alguém, depois ele fica 3, 4 dias, um ano, um mês, um ano na internet dizendo, Deus me usou para dizer, olha, Deus avisou, fica tentando se aparecer. Nós temos que ser nesses últimos dias como os sacerdotes que adentravam o santo do santo, aleluia, e agora Deus só se manifestava quando ele se escondia na fumaça, quando ele não conseguia mais se ver.
Aleluia, de tanto que ele sacudiu o incensário, ele estava dizendo: importante que eu diminua, eu desapareça e o meu Deus cresça. Nos últimos dias Deus quer ainda operar milagre, fazer maravilha, mas temos que entender que toda honra, que toda glória ainda é do Senhor. O que Davi disse? Tu vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu aprontaste. Olha que impacto. Ele toma a pedrada na testa e ele não cai para trás, ele cai para frente. Aleluia, oh glória a Deus. Se ele caísse para trás, tudo bem, ia morrer a mesma coisa. Mas só que Davi não estava ali com a força dele. Se a força de Davi, o gigante cai para trás. Mas como era poder de Deus, ele teve que se curvar. Ele teve que botar a cara no pó, ele caiu de cara no chão. Porque foi o poder de Deus que se manifestou na vida de Davi para derrubar o gigante. Se fosse Davi, quem sabe nem vencia, mas se vencesse, ele cairia para trás. Mas quando é o poder de Deus, o inimigo tem que se curvar. A Bíblia diz, irmãos, que diante de Deus, diante de Cristo, todo joelho, todo homem tem que se curvar. E o gigante, até naquele momento era campeão de guerra, era um guerreiro com alto poder de entrar na mente do inimigo, porque ele dizia assim: ó, me dá um homem, olha só, me dá um homem. Ele queria lutar sozinho, com o adversário. O psicológico dele era terrível, mas agora chega uma pessoa brindada, aleluia, brindada, revestida, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e o inimigo não tem poder sobre ele. O que eu digo nesta noite? O que eu digo neste momento, através da palavra? Aleluia, nós estamos vivendo dia de ameaças, nós estamos vivendo dias que Deus tem até permitido algumas situações, para levantar guerreiros, levantar Davi sobre a face da terra, pessoas humildes ainda, pessoas que consigam pregar o evangelho com humildade, aleluia, e quando acontecer alguma coisa, dizemos que a glória, que a honra é de Deus, aleluia. Deus tem se entristecido nesses últimos dias, aleluia, porque tem pessoas que até Deus usa, mas Ele quer se aparecer, aleluia, ele quer estar à frente, ele quer dar a entender que se ele não tivesse no culto, não teria acontecido, se ele não tivesse cantado, a glória não teria se manifestado, se ele não tivesse pregado, ministrado, Deus não teria falado, e Deus tem se entristecido com o povo da face da terra, nesses últimos dias. Eu quero dizer, meu irmão, nós só somos um vaso, nós só estamos na brecha, mas quem usa é Deus. Agora, o gigante cai de cara na terra, botou a cara no chão. Davi corre, o escudeiro do gigante, ó, perna para que te quero. Ele nem conseguiu vencer, defender ali, gigante Golias. Por quê? Ele disse: esse menininho aí, com a presença de Deus, matou esse gigantão. Imagine eu, correu, bateu em retirada. Davi chega, pega a espada de Golias. Ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Aleluia. Ele pegou, cortou a cabeça de Golias e carregou como troféu. Aleluia. E eu quero dizer, nos dias que estamos vivendo, aleluia, que Deus não mudou. E aqui em Isaías, capítulo 50, glória a Deus, aleluia, oh Deus tremendo, deixa eu achar aqui, irmãos, glória a Deus, Isaías 54, Deus tremendo e poderoso, Isaías 54, versículo 17, aleluia. Para quem que era preparada aquela espada? Para o pescoço de Davi. Para quem que era preparada aquela lança? Para perfurar Davi. Para quem que era preparado aquele escudo? Porque o escudo você tanto se defende como você usa para bater em alguém. A espada a mesma coisa, se defende e usa para bater alguém. Agora, Isaías 54, versículo 17. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou ler um pouquinho antes, irmãos. Um pouquinho antes. Eu vou ler aqui, glória a Deus,
Oh glória! O 15, eis que poderão, Isaías 54, 15 a seguir, 15, 16, 17, eis que poderão vir e ajuntar-se, mas não será por mim, nem ajuntar contra ti. E quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, e assoprei as brasas no fogo, que produz ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Mas toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O que o gigante dizia de Davi? Eu vou cortar a tua cabeça, eu vou dar a tua carne para as aves do céu, para as bestas fera. Aleluia. Ele estava amaldiçoando Davi com a linguagem, com a língua. Aí diz assim, ó, nenhuma ferramenta prosperará contra ti, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenará. Esta é a herança do Senhor, vosso Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Eu sinto aqui Deus agindo nos dias que estamos vivendo. O inimigo assolou Israel com palavras, e o inimigo aterrorizou Israel com a espada. Mas a Bíblia diz, aquele que está na presença, tudo isso Deus criou. Deus criou o ferreiro, Deus criou o fogo, Deus forja as espadas, mas nenhuma ferramenta preparada contra a igreja. Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora Isaías 54, 17 diz, aleluia, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenará. Aleluia. Eu deixo essa mensagem para você, igreja, você amado ouvinte. O que é que você tem temido? Você faz parte dos chamados ou dos escolhidos? O exército de Saul foi convocado, foi chamado para a guerra, mas Davi foi escolhido para vencer. Davi foi escolhido para colocar os inimigos para bater em retirada. Quando Davi corta a cabeça do gigante, os filisteus abandonam o acampamento e vão embora. Israel agora se levanta. Israel agora se levanta e parte atrás do inimigo para desfrutar ali dos seus despojos, para cortar os inimigos a fio de espada. Até então, agora, irmãos, Saul dá a entender que não sabia o nome de Davi, porque ele disse para Joabe, olha, Joabe estava lá, o capitão do exército, mas ele também não vai para a guerra. Mas ele diz assim, quando o menino voltar da peleja, às vezes as pessoas não acreditam no nosso ministério, mas eles têm que profetizar nossa vitória. Quando ele voltar da peleja, pergunte o nome dele para mim. Às vezes as pessoas não acreditam em nós, né, irmãos? Não dá muito aval no nosso ministério, mas ele sabe que nós vamos para a peleja e vamos voltar com a vitória na mão. Aleluia, glória a Deus. Não precisa de muita coisa, seja humilde, use o que Deus te deu, tenha coragem, aleluia. Não deixe o inimigo atacar o seu psicológico, vença essa batalha em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos igreja. Igreja não é essa aqui não, irmãos, ó. Igreja não é cortina, igreja não é quatro paredes, igreja não é som, nós somos igreja. Jesus disse que as portas, o inferno tem portas, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Neste momento eu falo com a igreja aqui em Umuarama que estão me ouvindo, eu falo com a igreja nas cidades vizinhas que estão me ouvindo. Você que está me ouvindo, tu és templo do Espírito Santo, tu és igreja do Senhor, e o inferno não prevalecerá contra a tua vida. Aquele dia o gigante representava os inimigos, o inimigo filisteu representava um grande adversário, porém o Todo-Poderoso, ele resolveu dar vitória para Davi. Se você não negar o nome dele, se você não negar a fé, a vitória é tua, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Oramos ao Senhor. Vamos fazer uso daquilo que Deus tem dado para nós? Vamos pegar as ferramentas. Você que enterrou um talento,
Você que enterrou um dom, hoje é noite de trazer à tona. Hoje é momento de resgatar aquilo que você enterrou. Hoje é momento de você usar o que Deus te deu. Hoje é momento de você voltar a usufruir das ferramentas poderosas que Deus entregou nas suas mãos. Oramos neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, e neste momento eu oro e apresento os guerreiros, Senhor, os Davizinhos que estão do outro lado, ó Deus, deste meio de comunicação, da tela do computador, dos seus celulares, meu Deus, deste meio de comunicação. Tem Davis, meu Deus, pessoas que às vezes desprezado pelo homem, o homem não consegue enxergar o coração valente que está dentro deste ser, mas o Senhor que escolheu estas vidas, aleluia, para vencer batalha, para matar leão, para matar urso, para vencer gigante, é o Senhor que vai à frente deste teu exército, porque eu me encontro aqui, Deus, mas quanto nesse momento estão nos seus lares, ó Pai. Jesus, o inimigo tem tentado sufocar, tem tentado matar, apagar a esperança, apagar a chama que está dentro deste coração. Quantas ameaças nos dias que estamos vivendo, meu Deus, quantas ameaças, quantos rumores, e nós vemos que muitos guerreiros, Senhor, estão tremendo, aleluia, não estão aguentando a pressão psicológica, mas estamos aqui como Davi, Deus querido, estamos aqui, papai, para representar o teu reino, para representar, papai, a tua pessoa santa, digna de honra e glória. Eu peço da força, usa o teu servo na face da terra. Eu creio que nesta noite, Senhor, meu Deus, aleluia, não somente uma batalha, mas uma guerra, aleluia, está sendo decidida, aleluia, glória, não pela força do homem, mas pelo braço de Deus, o Deus que nunca perdeu batalha, o Deus que nunca perdeu a guerra. Entra com providência, peleja, Senhor, peleja. O Senhor diz na tua palavra: eis que pelejareis por vós e vós calareis. Fica conosco, abençoando o Ministério Jesus e a Paz, as demais igrejas que estão na face da terra, abençoando os pastores, a liderança, Pai, usa, Senhor, com poder, autoridade e glória. Abençoa, Senhor, meu Deus, esta cidade, este estado, este país, meu Deus, os países que estão enfrentando o gigante, os países, Senhor, que estão enfrentando o adversário, tanto físico quanto espiritual e também psicológico. Eu peço que o Senhor venha revestir os teus guerreiros com a tua armadura, e que nesta noite, ó Pai, nós venhamos entender que maior é o Senhor que está conosco, maior é Deus que nos escolheu e tem projeto de vitória, assim como o Senhor foi na vida de Davi, colocando o gigante por terra, aleluia, que o gigante da dificuldade, do desemprego, o gigante da enfermidade, meu Deus, o gigante, Senhor, do problema familiar, aleluia, da crise financeira, cai por terra nesta noite, venha se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Fica conosco, abençoa a tua igreja, traz a cura e dá vitória em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue bradando na sua vida, tá? Até a próxima mensagem, até sexta-feira, para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.